Estou aqui para comentar uma coisa amplamente divulgada na imprensa recentemente, que foi o anúncio da Itaú Asset, né, com o seu porta-voz, o Felipe Tâmega, falando da Selic, ou a projeção da Selic, chegar ao nível de 3,75 já no início do ano que vem. Em primeiro lugar, essa informação é extremamente relevante, dada a forma como a Itaú Asset tem acertado suas projeções de taxa de juros. Por exemplo, né, foi segundo o Banco Central, na pesquisa Focus, foi o primeiro colocado, ou aquele que teve mais assertividade na Selic em médio prazo. Então, este é um fato que a gente precisa aprender a lidar. Vamos falar, em primeiro lugar, o que é exatamente juros reais negativos. Basicamente, o juro real negativo é quando a remuneração de um investimento de juros, né, conservador, se torna inferior à inflação no mesmo período. No caso brasileiro ainda, ou no nosso caso aqui como investidor, pessoa física, a gente deveria ainda descontar o imposto de renda. Por isso, com a Selic a 3,75, a inflação rodando perto de 3,80 e o imposto de renda, a gente acaba tendo que a rentabilidade de um investimento conservador é menor do que a inflação. A consequência disso é que os investimentos conservadores perdem poder de compra no longo prazo. Ou seja, o consumo que você poderia ter antes de investir, a rigor, seria maior do que o consumo que você tem depois da sua aplicação, né? Esse é um fenômeno que não é único no Brasil. No mundo a gente está observando coisas inclusive mais intensas do que isso, com juros nominais negativos em muitos investimentos. Um estoque importante dos títulos conservadores soberanos pelo mundo hoje pagam juros nominais negativos, ou seja, não apenas há uma perda real, mas como uma perda nominal no próprio valor investido. O que isto faz, isso faz com que seja necessário fazer e seja importante fazer nesse momento como investidor? Em primeiro lugar, entendo eu que o planejamento financeiro ganha mais importância. Ou seja, você saber qual é o nível de reservas, de liquidez, de emergências que você precisa, né, para ter não mais do que isso em ativos extremamente líquidos e conservadores. E aí você pensar em outros objetivos mais longos, como aposentadoria ou qualquer outro objetivo, onde cabe sim investir de alguma forma mais diversificada, com algum nível maior de risco. Vale também a pena pensar que dentro desse planejamento financeiro, a gente pode repensar a própria reserva de liquidez. Hoje nós falamos que a reserva de liquidez pode ser, ou convém que seja, com resgates imediatos, ou seja, investimentos que têm resgate na hora. Talvez isso não seja tão necessário agora, né? Talvez a gente possa pensar em investimentos com resgate em D+1, ou seja, no dia seguinte à solicitação, ou em 2 dias após a solicitação. De qualquer forma, são investimentos líquidos, né, que vão te ajudar na hora de alguma emergência ou de alguma oportunidade. Então, fazer seu planejamento financeiro é a primeira coisa. A segunda coisa importante é pensar num nível maior de diversificação dos seus investimentos, seja qual for o perfil. Obviamente que a diversificação de um conservador é diferente da diversificação de um investidor agressivo, por exemplo, né? O conservador vai com uma parte pós-fixada sim, vai com multimercados, vai com pré-fixado. Já o agressivo tem uma parte relevante, por exemplo, em bolsa, né? E a sorte que nós temos nesse momento é que a perspectiva para esses ativos de riscos que podem tomar uma parte da carteira é bastante positiva. Temos uma visão bastante positiva para a Bolsa de Valores local, e temos uma visão muito positiva para os multimercados, por exemplo, dentre outras classes. Fica então a seguinte conclusão: a importância do planejamento financeiro. Organize as suas reservas e organize bem seus investimentos e foque na diversificação. Agora, essas duas coisas é muito mais fácil de serem feitas com a ajuda de um especialista, né? E por isso que todos os especialistas do Itaú Personnalité estão à sua disposição para ter uma conversa importante nesse momento tão relevante.